Bem, e vamos então agora ao terceiro painel de debates do dia. O tema é Ecossistema Seguro, o perigo mora ao lado. Para mediar este painel, eu tenho o prazer de convidar a também competente e simpaticíssima jornalista da Conteúdo Editorial, Leia Machado. Bom dia, Leia. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse nosso Security Leaders Nacional. Muito bom receber todos. Vamos lá, debater É mais um isso pouco. Temos aí. muito que debater, né? Com certeza. Muito bem-vinda, querida. Teremos então aqui o diretor regional para o Brasil e para a América Latina da Guardicore, Fernando Seolim. Teremos também o CISO da B3, Fernando Bruno. O CISO da Neoway, Rodrigo Jorge. A presidente executiva da ATID, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, Francimara Viotti. E ainda a participação também especial do CISO da VEG, Pierre Rodrigues. Leia, é com você, querida. Prazer, muito bom. Obrigada a todos. Um bom dia, Pierre, Fernando. Temos dois Fernandos aqui, né? Fernando Bruno, Fernando Seolim. Ó, Fernando, vou chamar você de Seolim para ficar mais fácil, que Mas a gente... vou mudar meu nome. Valeu, Oi, querido. Fran, bom dia, tudo Bom bem? dia, Prazer em receber Leia. vocês. Prazer estar aqui com vocês novamente no Security Leaders, esse evento tão relevante, tão importante para a comunidade de segurança. A Leia Com começou bem certeza. fazendo a gestão de identidade dos Fernandos, hein? É, tá vendo? Isso já tá na veia. De É tanto ouvir verdade. vocês, falar com vocês, gente, já tá há 12 anos nesse Security Leaders, né? Então a gente tem que aprender alguma coisa nessa vida. E daqui a pouquinho também temos a presença do Rodrigo Jorge, que também está nesse painel. Em breve ele consegue aí se conectar e está aqui com a gente também. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso painel. O nosso tema de hoje é muito bacana, que a gente vai falar de ecossistema seguro, né? O perigo mora ao lado. E uma coisa muito bacana desse painel, que tem muito a ver com o tema geral de Security Leaders, né? A gente está falando do ecossistema seguro, a real resiliência cibernética, né? O que que faz parte desse ecossistema? Pessoas, empresas, negócios, nações, processos, tudo isso faz parte desse ecossistema, né? Se um ataque acontece em algum ponto, todo mundo é impactado, né? A empresa, o processo, cargos, marca, reputação, tudo é impactado. Então, por isso que a gente traz esse desafio da gente conversar um pouco aqui sobre esse ecossistema seguro, né? E como manter esse perigo que mora ao lado, mas assim, bem nas rédeas, né? Com gestão, sabendo onde ele está. Então, é por isso que e é por aqui que eu quero começar. E eu vou começar com você, meu amigo Fernando Bruno, da B3, um prazer receber você aqui. A gente sabe que esse ecossistema, ele impacta muito toda a empresa, né? Então, na sua visão, como que cuida desse ecossistema de parceiro, né? Quais pontos você destaca que são mais importantes e que não pode sair de vista do CISO, né, das equipes de segurança que estão na linha de frente dessa proteção desse ecossistema? Então, obrigado aí pela conversa, né, pelo bate-papo, pela abertura. Agradeço aí aos meus colegas e a oportunidade de, mais uma vez, participar desse evento maravilhoso aí que a gente proporciona para a comunidade. Um dos pontos que eu acho que a gente não tem uma bola de prata, né? Então, falar o que a gente acredita, é o que a gente está vivendo, né? O que a gente vivencia. Uma das coisas que eu consigo contribuir para esse tema é o seguinte: a gente está aprendendo a monitorar um ao outro, né? A olhar os nossos parceiros, a olhar os nossos clientes. Às vezes é um cliente que está consumindo uma API, às vezes é um fornecedor que está prestando serviço, alguma coisa. Então, a gente está sempre conectado. E isso daí é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai precisar ter uma monitoração constante, e a gente não sabia fazer isso. Antes a gente ficava dentro do nosso perímetro, cuidando do nosso perímetro, e estava tudo bem. Agora não. Agora a gente precisa cuidar do perímetro do outro, né? Então tem uma cadeia de relacionamento muito forte. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que fazer é monitoração constante e arrumar um jeito de fazer isso sem onerar os times. Porque, um exemplo, a gente manda questionários,
para os fornecedores, a gente faz avaliação por ferramentas de score, a gente faz um monte de coisa. Isso é muito legal. Só que o que que acontece? Você, como fornecedor, recebe lá pelo menos uns 200 questionários por ano, né? Como que você faz isso? Porque um usa a metodologia A, um usa a metodologia B. Então, acho que a comunidade está aprendendo, está tateando todos esses problemas ainda. E eu acho que a gente vai convergir para uma questão de avaliação contínua que não gere tanto trabalho, ou que não gere tanta atividade, mão de obra dos times internos para ficar respondendo questionários e avaliando as questões de score, né? Então, eu acho que esse é um caminho esse rio tá levando a gente para este caminho. E eu acho muito bacana, porque é muito difícil, Sim. não é um problema que todo mundo sabe resolver, é um problema que está todo Exato. mundo com bastante dificuldade. E a gente vai se ajudando. Então, acho que esse é o ponto. Com certeza. E Pierre, para você, essa avaliação contínua que o Fernando destacou, né? O que que é mais desafiador, assim, na sua área, no que você tem visto dentro da sua organização, que, né, é uma área industrial, né, que foge um pouquinho do foco do Fernando, que a gente está falando aqui de finanças, né? Para você, essa avaliação contínua, o que que envolve esse ecossistema? O que que você pode destacar de colocar esse monitoramento constante de proteção e de gestão aí de todo esse ecossistema? Léa, eu vejo dois aspectos importantes nesse contexto. Um deles mais ligado ao contexto da indústria, né? Uhum, Que já é um assunto um pouco até antigo não, mas enfim, de conhecimento de todos, que é questões relacionadas à indústria 4.0, automação industrial, etc., né? Internet das coisas, uhum, a IoT, e a gente tem nesse contexto diversos fornecedores operando, por assim dizer, a nossa produção, indiretamente, mas estão operando a nossa produção, né? uhum, E em diversas situações a gente não dispõe de um controle tão específico ou tão condizente com a demanda que esse negócio necessita, né? uhum, Junto a esses fornecedores. Mas um outro contexto que não está totalmente desconectado desse também diz respeito a um entendimento de responsabilidade nesses cenários. É muito comum, né? A gente já vem passando por diversas ondas, às vezes essa coisa parece um museu de grandes novidades, né? Parece que a gente já viu esse filme. uhum. O pessoal falava já há muito tempo, vamos fazer um outsourcing, vamos terceirizar, vamos enxugar a equipe, vamos se concentrar no core do nosso negócio, vamos gastar energia e dinheiro nisso. E se tem uma falsa impressão, uma falsa sensação de que ao fazer o outsourcing de determinado processo, determinada situação na ferramenta, eu esqueço disso. Eu posso esquecer e consumir só o que ele me entrega. Não é mais assim, gente. A gente está super conectado e super dependente um do outro, né? E um problema que acontece, às vezes, no fornecedor do meu fornecedor, acaba gerando um impacto muito, muito importante dentro da empresa. Então, eu acho que um dos grandes desafios é esse, né? Internamente, a gente conseguir conscientizar as pessoas corretas da importância de se estender aos nossos fornecedores os nossos controles internos, aquilo que a gente já aplica Uhum. internamente, as nossas políticas, as nossas tecnologias e processos, e a gente vai precisar se acostumar um pouquinho também a vestir o chapéu de auditor. Todos nós estamos acostumados a sermos auditados, né? E a gente vai ter Uhum. que desempenhar, sentar do outro lado da mesa, né? E desempenhar esse papel junto à nossa cadeia de fornecedores, cadeia Uhum. de integração, né? Exatamente, ou seja, é uma corresponsabilidade, né? Esse ponto que o Pierre destacou, né, que o Fernando destacou e o Pierre, né, complementou, a corresponsabilidade de você manter esse ecossistema seguros, né? Seja com parceiros, seja também com os nossos, com os terceiros, que é um papo que a gente estava tendo, né, na sala paralela da gestão de risco, dos terceiros, que tudo isso faz parte desse ecossistema. Fran, para você, como você lida com essa corresponsabilidade, né? Essa avaliação contínua
desse ecossistema para a gente manter esse ecossistema seguro. O que você pode acrescentar aqui para a gente? Daqui a pouco eu trago você, Rodrigo, que chegou aqui para a gente debater também. Obrigada, Leia. Eu adorei uma expressão que o Pierre usou agora, que é o Museu de Grandes Novidades, viu? Pierre casou com o que eu penso com relação ao nosso ecossistema de segurança, e à medida que eu estou sempre aqui acompanhando com o pessoal do Security Leaders, as tendências, e eu vejo que nós estamos no Museu de Grandes Novidades, os problemas mudam de nome, mudam de dimensão, mas eles têm a mesma raiz, né? A dificuldade que a gente tem, a Leia estava falando da questão da reputação do parceiro, e eu ia contar um casinho rapidamente ali, que uma vez, quando eu ainda era do Banco do Brasil, nós tivemos um problema com a Fundação Banco do Brasil, que ia fazer um concurso, e essa Fundação Banco do Brasil, ela tinha seu servidor próprio, seu ambiente próprio, totalmente segregado do nosso. Mas a coordenadora do programa lá me ligou para pedir uma ajuda. Olha, nós tivemos um pequeno problema aqui de uma invasão, nós estamos querendo soltar um anúncio dizendo para as pessoas refazerem o cadastramento no concurso. Falei, de jeito nenhum, não faça isso dessa forma. Você tem um sobrenome chamado Banco do Brasil. Por mais que você diga que é outro ambiente, que é outra coisa, quem olhar lá de fora vai correr para ver se o dinheiro na conta dele ainda está lá. Então, é essa questão do acesso. A partir daí, nós começamos a fazer um trabalho, até que foi citado agora, sobre a monitoração dos nossos parceiros. Então, a gente fazia esses trabalhos de score, a gente chamava de vistoria de segurança. Então, a gente mandava questionários, fazia isso, mas tudo, a gente vê que assim, as ferramentas evoluíram, hoje você tem condição de fazer isso até mais automatizado, e os 3 pilares da segurança continuam, que é o gerenciamento do seu ambiente, você identificar, usando as tecnologias e os modelos. Fernando, o Colin falou para mim antes, Francimara, você conhece o conceito de segmento de servidores, o segmento de redes que estavam falando ali? A gente chamava isso, a gente fazia um segmentozinho pequenininho, chamava de zona desmilitarizada, deixava para os bandidos atacarem ali. Hoje você não tem uma zona, você tem que fazer vários ambientes de acordo com o seu nível. Então, o ecossistema continua muito integrado no que diz respeito à avaliação do risco, para você, ao segmentar, também incluir as ferramentas de acordo com o nível de risco que você está ali. Acho que eu falei demais, tocou a sirene. E o último ponto que eu acho que continua sendo vital e que eu sempre bato nisso como decana da segurança lá, né? Eu brinquei isso com os meninos também, é a questão da gestão da identidade. E não só a identidade das pessoas, mas das coisas, do que está aqui dentro do ambiente desse ecossistema. Tá? Então, eu acho que esse tripé continua, pessoas, processos e tecnologia, e no que diz respeito a processos, eu acho que gerenciamento, avaliação de risco e gestão de identidade. Eu acho que continua no nosso Museu de Grandes Novidades esse tripé aí. Obrigada. Bacana, Francimara, muito bom. Rodrigo Jorge, tudo bem? Está conseguindo nos ouvir? Tudo bem, bom dia, sim. Estou ouvindo bem, me ouvem bem? Sim, muito bom receber você aqui também no nosso painel. Acho que você conseguiu aí acompanhar essa primeira rodada da nossa discussão sobre o ecossistema, e eu queria ouvir também um pouquinho a sua visão sobre esse monitoramento seguro, né, para a gente manter esse ecossistema na linha, e não impactar as empresas. A gente precisa, sim, ter uma avaliação contínua, essa corresponsabilidade dos seus parceiros, dos terceiros, e toda essa gestão, esse passo a passo que a Francimara colocou aqui. O que você tem a acrescentar, o que você pode nos dizer, Rodrigo, principalmente nessa corresponsabilidade também, né, para a gente manter o nosso ecossistema cada vez mais seguro? Legal. Acho que um ponto importante do ecossistema e que nem sempre é tão levado em consideração, né, é que a segurança, ela, de alguma maneira, gera uma fricção nos processos, né, gera algum tipo de lentidão em alguns momentos em função da necessidade de se controlar uma contratação de um parceiro, que eu não vou repetir o que já colocaram aqui também,
né? Eu Uhum. ouvi o Pierre falando e é bem por aí mesmo, né? Mas e aí o que acontece? A empresa ela precisa funcionar, o negócio ela precisa funcionar, né? Mas e aí eu brinco sempre que a segurança ela é tão boa até o momento que ela não atrapalha o negócio. A partir do momento que ela atrapalha o negócio, ela já não pode, ela pode não ser tão boa para o negócio, né? E aí o que acontece? O atrapalhar ele pode ter visões distintas, né? Do que atrapalhar ou estar ajudando o negócio, porque de repente um bloqueio que você faz de um parceiro que vai ser contratado, que vai ser analisado, ou de algum software, enfim, alguma coisa assim, ele está ajudando o negócio, mas internamente as pessoas, que são os nossos clientes internos, né? Eles vão entender como alguma coisa que está atrapalhando. Quem já não passou por isso, né? No seu ambiente, Exato. dentro da sua empresa. Acho que muita gente passa por isso no dia a dia. E aí vem a necessidade da gente trazer as pessoas da nossa organização para o nosso sistema de segurança. Não vou falar ecossistema, mas vou falar para o nosso sistema de segurança. Levando um programa de conscientização que comece com educação, com treinamentos, educação, gere a conscientização com o objetivo de cultura. Por quê? É importante que a cultura de segurança faça parte da empresa para que todos que ali estão compartilhem com os times de segurança essa responsabilidade. Então, na hora que o cara da tecnologia vai subir um servidor, vai subir um serviço, vai contratar um terceiro, vai colocar um bucket num servidor da cloud, ou na hora que um colaborador recebe um e-mail, um clique, um phishing, ou que ele precisa mandar uma tabela de dados de um determinado cliente, ele saber como fazer da melhor maneira, porque muitos dos problemas acontecem em função de má configuração, não é assim? Falta de atualização, má configuração. Às vezes você tem um sisteminha ali todo pronto dentro da empresa e aí você conecta um terceiro que é todo aberto, bugado, e aí o que vai acontecer? Você vai se responsabilizar por aquilo, né? Se tiver algum tipo de vazamento de um dado seu. Então, quem está contratando precisa entender essa responsabilidade, esse risco. Quem está internamente dependendo daquilo precisa entender que ele precisa depender daquele terceiro, daquele serviço que funcione no padrão de segurança, no nível de segurança, porque se um incidente lá acontecer, prejudica toda a sua área de negócio, prejudica a sua empresa, seu business. Então, trazendo esse ponto também para essa discussão, como nós desenvolvemos a área de segurança e como nós vendemos internamente para as empresas, como nós fazemos os colaboradores serem nossos parceiros, tá, de processos e de serviços, isso é tão importante quanto a gente criar normas, procedimentos, controles, e etc, porque se nós não o fizermos desta maneira, nem todo mundo vai entender e a gente vai gerar também resistências internas que muitas vezes vão minar e vão atrapalhar o nosso objetivo final, que é proteger. E aí, já a resistência interna é um problema muitas vezes, gera embates, né? Entre a área de segurança, a área de tecnologia, de compras jurídica e, né, eu imagino que o Pierre já passou por isso, a Fran, todo mundo passou por isso, né? Sim. E aí eu acho que é um desafio muito grande a venda interna da importância disso e do porquê e do para quê, e que todos são corresponsáveis. Só para finalizar, eu digo que a área de segurança tem como função principal fazer segurança. Mas a área de vendas também tem a função de fazer segurança. No entanto, não é a função principal, por exemplo. A função principal é vender, mas a segunda é proteger a segurança da empresa. Então, acho que isso a gente tem que trabalhar com os usuários todos, fazendo uma cultura de security by design lá no final das contas, é isso, né? Como essa palavrinha aí, como se fosse algo mágico, um silver bullet, mas não é. Mas eu penso um pouco nisso, tá, Leia? E demais painelistas aí. Muito bem. E esse ponto que você trouxe aqui, destacou agora no final da sua fala, né, de trazer o usuário para perto, seu Lin, queria trazer você também aqui para a nossa conversa, né? Inclusive, o tema do painel é esse, né? O ecossistema seguro, né? O perigo mora ao lado, né? De que perigo que a gente está falando, né? E esse perigo também vem de dentro, na sua opinião, seu Lin? Na verdade, ele vem de tudo.
É de todos os lados, né? E aí, Não, como assim, identificar também, né, esse perigo, né, e correlacionar tudo isso dentro da estratégia de proteção também, né? não, então, a gente estava conversando aqui com a Fran, né, antes até de começar o negócio, né, ela deu exemplo Uhum. do negócio há 2, 3 anos atrás, não sei quando é que foi isso, aquele negócio do BYOD, mas assim, Sim. o que 10, seu lindo, 10 anos. então, é que eu não queria entregar a nossa idade. Entendeu? O que acontece, assim, efetivamente, de verdade, assim, gente, os times de segurança e infraestrutura, quando você fala da localização das coisas, isso acabou. Então, assim, você não controla o usuário, você não controla o workload, você não controla nada, entendeu? E aí, para a gente, né, na Guardicore, o que é que sobrou, entendeu? E o que é importante? A interação, entendeu? Então, assim, como que essas coisas interagem entre si, entendeu? E aí, nesse processo, para a gente também, é muito importante você ter essa visibilidade de tudo. E a gente também acredita, né, naquele tripé que todo mundo sempre fala, né, pessoa, tecnologia e processo. A quantidade e o volume de informação desse negócio todo é impossível de você monitorar sem tecnologia. Entendeu? Eu costumo brincar, né? Tem aquele negócio, né? Você não pode levar uma faca numa luta de armas. Entendeu? Então, assim, tem coisas que você não pode levar humanos numa luta de máquinas. Entendeu? Então, assim, as empresas, elas têm que começar a entender, e muitas já estão entendendo, que o único jeito de proteger tecnologia é com tecnologia. Tá? Outro ponto interessante, as coisas têm que começar a se amarrar. Entendeu? Você não pode ter como é que é? A questão da identidade de um lado, a questão da aplicação do outro, a rede no outro. Tudo tem que convergir. Por quê? No final do dia, você tem aí, como vocês estão falando, você tem um terceiro acessando o seu ambiente de uma máquina remota, que muitas vezes vocês não têm um controle nenhum, entendeu? E esse cara, ele entra dentro do seu data center. Agora, uma vez ele dentro do data center do cliente, o que impede esse fornecedor de acessar o outro servidor que está do lado? Entendeu? Exato. E o que impede ele de fazer um estrago ali, intencional ou não? Né? E aí, um negócio interessante também que o Rodrigo Jorge falou é a questão da frição que existe dos times de segurança com o time de processo, ou com o time com os times de não segurança, não TI, vamos falar assim. Porque o que é que a gente vê? Eu costumo dar esse exemplo, que eu acho que ele é interessante. As áreas de negócio das empresas, eu costumo brincar que elas são que nem bandeirantes. Então, assim, os caras vão lá, descobrem uma coisa nova, eles vão para o meio do mato e abrem uma picada lá, começa a fazer a estrada de qualquer jeito e passa. Entendeu? A grande estrada dos times de infraestrutura e segurança é o quê? Na hora que estabeleceu o caminho, a gente vem pavimentando, botando guarda-reio, entendeu? Para garantir que o usuário, na hora que ele estiver andando ali, não vai vir um negócio de fora, que ele não vai conseguir sair da estrada e coisa desse tipo. Uhum. E tudo para a gente começa com a questão da visibilidade, porque, de novo, você não consegue proteger o que você não conhece. Então, assim, a única forma de controlar o que você tem é conhecendo. Porque senão, se você não tiver em relação das dependências, de como é que fala com quem, no nível do processo, do usuário, tudo tal, você não consegue nem criar regra. Você não consegue definir procedimento, você não consegue fazer nada. Entendeu? E, aproveitando que o Pierre falou também, né? A questão de terceirização, esse negócio, principalmente com o mundo de TI e tudo, eu acho que as empresas já perceberam que terceirizar TI é um negócio meio complicado, porque o negócio de muita gente hoje roda em cima de TI. Assim, tem muita empresa que não vive sem, entendeu? E eu costumo dar um exemplo também, que quando você tem alguma coisa que é sua e dá um problema, você vai para resolver agora, né? Você tem alguma coisa que você tem um terceiro gerenciando para você, muitas vezes na hora que você aciona ele, fala assim, cara, eu tô com um problema aqui, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer,
ele vai ver qual que é o SLA dele para resolver. Ele não vai resolver, ele vai ver qual que é o SLA. Uhum. Em, Exatamente. em alguns aspectos, não estou falando que não tem que fazer terceirização, né, gente? Óbvio. Mas em alguns aspectos, Uhum. tem que ser tomado um tomado muito grande para você entender e separar o que é estratégico do que não é estratégico, porque muitas vezes, depender de alguma coisa, né, que não está muito sob o seu controle para tomar uma ação rápida, nem sempre é possível. Exato. Tem até um comentário aqui da nossa plateia do Eduardo, cadê o nome dele? Eduardo Garcia, que ele comentou: adorei o tema que você falou, seu Lin, a interação das coisas. A gente tem a internet das coisas, agora a interação das coisas, para saber Mas como que elas estão interagindo em cada ambiente, não é mesmo? e o que são as coisas? É tudo, entendeu? Uhum. É a máquina, é o Exatamente. usuário, é a aplicação. Então, assim, você não sabe mais. Porque, de novo, você não tem o controle mais físico de nada. Você só consegue controlar como é que as coisas interagem. Exatamente. E isso, na sua visão, Fernando, vou passar também para você, essa interação das coisas e destacar a visibilidade que o seu Lin comentou aqui, né? Você acha que a visibilidade também está dentro desse escopo todo que a Fran até comentou, né? Gestão de vulnerabilidades, gestão de identidades, dentro dessa interação das coisas. A visibilidade também é um ponto que é um dos mais difíceis de se alcançar hoje, e como que a gente pode, né? Vamos já fazendo um exercício aqui também do pós, né? Fazer um exercício, se é difícil, o que que a gente consegue fazer ali também para obter essa visibilidade dentro desse ecossistema em que o perigo mora ali tão pertinho da gente? A gente sabe que visibilidade é o primeiro passo, né? A gente saber tirar a gente das trevas da ignorância e trazer a gente para a luz, né? Acho que o primeiro ponto é visibilidade. Daí a gente vai com certeza traçar um plano. A partir do momento que a gente é bom de resolver problema, a gente adora resolver problema, mas para a gente resolver o problema a gente Exato. precisa ver o problema, ele precisa estar latente. Se eu chegar aqui e trazer qualquer problema para esse grupo maravilhoso que está conversando aqui com a gente vai sair com pelo menos umas 7, 8 soluções, ou possíveis soluções, assim. Então a gente sabe resolver. Isso daí é Se muito for só bom. isso, tá E a gente bom, é né? Se for só criativo. Não é? É, e a gente é super criativo, né? A gente tira coelhos da cartola o tempo inteiro, né? A gente aprendeu, a gente é um povo criativo, né? A gente tem que ser estudado realmente, né? Então, assim, a gente consegue ter uma visão Verdade. extremamente importante das coisas. Então, visibilidade é o primeiro passo, né? E é difícil ter visibilidade, né? Primeiro que a gente ainda vive num mundo punitivo. Então, assim, se eu dou muita visibilidade para uma pessoa que é um parceiro meu, o que ele vai pensar de mim? Se eu mostrar que minha casa está feinha aqui, quando chega a visita, a mãe corre para arrumar a casa. Se eu não tiver com a casa arrumada, eu não vou chamar a visita, porque ele vai falar mal da minha casa, ou eu vou ter mais medo dele falar mal da minha casa. Então, eu acho que essa visibilidade, ela é uma questão assim, ó, eu tenho visibilidade do meu, aí é o primeiro passo. Depois, até a visibilidade do coleguinha ao lado. Chamar e falar assim, ó, vamos trocar essas questões, vamos compartilhar, porque a gente começou a trabalhar muito isso com compartilhamento de incidentes, tendo uma visão dos itens de nuvem, né? Então, a gente começa a ter todo um processo com as empresas de trazer essa visibilidade compartilhada, que eu acho que é o mais difícil, né? A visibilidade interna a gente trabalhou bastante. E uma das coisas que a gente tem que ter é que segurança ele é um requisito de qualidade do seu produto. A gente tem que parar de tratar a segurança de forma apartada, né? Segurança ela é um item de qualidade do seu produto. Se você vende uma cadeira, segurança tem que ser um requisito de qualidade. Se você vende um software, segurança tem que ser um requisito de qualidade, né? Então, a gente tem que trabalhar muito forte essa visibilidade e trazer as pessoas para perto e começar a ter consciência de compartilhar. Eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, mas eu acho que a gente começa a trabalhar dessa forma. Tendo visibilidade nossa e dos coleguinhas ao lado, a gente começa a ter um grupo mais forte. Com certeza. Fran, queria também que você comentasse esse ponto da visibilidade e já vou trazer também um comentário da Kelly Heidi. Espero que eu tenha falado aqui certinho o seu sobrenome.
Ela comenta assim: lidar com os terceiros em relação a mexer na rede é importante estar tudo documentado quanto aos processos, porque desta forma conseguimos estar cientes do que vai mexer e como mexer e por que mexer, né? Então, eu queria que você comentasse também em cima do ponto aqui que a Kelly trouxe, e principalmente focando nesse outro ponto que o Selim destacou, de visibilidade. Obrigada, Leia. Eu já estava me coçando aqui na minha cadeira, pensando, como eu queria falar sobre isso. A questão da visibilidade é um grande desafio, né? Eu acho que o Fernando foi muito feliz em colocar isso, e aí eu vou bater na minha tecla, porque eu falei desse conjunto, desse ecossistema, a questão do gerenciamento, né, da visibilidade, agora, que também pode ser visto como uma forma de gerenciamento, e aí eu vou bater na minha tecla de sempre, que é a questão da gestão da identidade, e como é importante você saber qual é o elemento que está dentro da sua rede, né? Então, eu tinha muitos desafios do tipo desse que a Kelly falou aí, porque às vezes a gente fazia alguns convênios com alguma empresa e ela dizia assim, mas eu quero fazer um pentest na sua rede para saber se sua rede é segura para poder operar o meu negócio. Se eu fosse deixar todo mundo fazer pentest na minha rede, a minha rede ia ser o balaio de gato, né? Eu falei, como eu vou saber Exatamente. Se é você ou se é um ladrão que está chegando? Vou matar todo mundo e aí... Não, então a gente tinha que fazer segmentação dessa questão da visibilidade. Então, primeiro, para fazer esse tipo de interação do terceiro, aí eu volto, gestão de identidades e privilégios. Tenha certeza que você consegue identificar o seu terceiro no momento que ele entra, as coisas, né? A gente falou do que são as coisas são tudo, né? E é a visibilidade do que ele está trazendo também, de qual equipamento está conectando na sua rede, que pessoa que está entrando na sua rede, que coisas estão sendo feitas dentro da sua rede. E, lógico, que sem tirar aquele tripé que eu falei, né, eu acho que a gestão da identidade é a partir da identificação do objeto, da coisa, do usuário, é que você consegue, então, partir para um processo de visibilidade e poder identificar, porque se você não consegue vê-lo, como você vai saber o que ele está fazendo? Né? Então, Exato. Isso atende a todos os processos. E quando eu me aposentei, eu me dediquei a esse mercado. Hoje eu presido a ATID, que é uma associação de empresas que trabalham com certificação digital, por entender que essa tecnologia é a que nos dá mais robustez. A gente tem os modelos de blockchain que usam essas mesmas tecnologias de PKI, né, onde você consegue fazer uma gestão, né, de processos e de pessoas ali dentro. Você tem a questão de ter uma forma de identificar não só pessoas, mas também objetos. A gente tem hoje no Brasil um case de usar certificado digital para combate a fraudes em bombas de gasolina que o Inmetro criou. Então, assim, para evitar fraude no volume de gasolina. Então, a cada bomba tem sua identidade e assina o volume que está sendo saído. Então, esses processos, eu gosto de reforçá-lo, porque me dedica à causa por acreditar realmente que ela é fundamental, que a gente use tecnologias robustas para a identidade. E só para complementar, a gente falou de visibilidade, eu estava conversando com os meninos antes e disse assim, olha, nós estamos aqui apavorados num mundo que eu chamo de mundo 2D, né? E a gente tem aí, a Graça hoje está fazendo até uma sala especial sobre metaverso, a gente já tem aí o Facebook mudando de nome, ontem estava lá a luva com sensores de tato, então daqui a pouco nós vamos entrar dentro desse universo, desse novo ecossistema, né? Um meta ecossistema, né? Uma coisa que não é real, mas que pode virar o real mesmo, então eu acho que a gente precisa trabalhar com muita força essa questão de identificar, porque a partir do momento que você consegue saber que você está falando com a Leia, você pode olhar para a Leia e saber o que a Leia está fazendo. Se você não identificar, todos os seus processos, eles ficam vulneráveis a erros e fragilidades mesmo que podem permitir um acesso indevido. Então, eu gostei, obrigada por me dar a oportunidade de falar disso. Obrigada.
Com certeza. Estamos aqui caminhando para o finalzinho do nosso painel, mas eu não quero deixar de tocar nesse ponto, né, com o Rodrigo, com o Pierre, sobre esse metaverso que a gente já estava falando, esses desconhecidos na rede, né? Então, na visão, Rodrigo, Pierre, depois, se o seu link quiser comentar também, dentro desse universo de desconhecidos, de identificar esses desconhecidos na rede, identificar, né, vulnerabilidades e proteger. As estratégias de Zero Trust, microsegmentação, na visão de vocês, pode ajudar nessa proteção, nessa identificação? Como é que o Rodrigo pode falar primeiro, depois eu passo para o Pierre, rapidinho, assim, para a gente dar tempo de também passar por todos os outros, para a gente ouvir sobre esse ponto. Rodrigo, só abre seu microfone também, para a gente te ouvir. Um ponto importante aí, no caso, já foram falados sobre visibilidade, né? Sobre algumas situações aí sobre cultura interna. Qualquer novidade, desde que você tenha uma cultura interna de que não exista shadow IT, que não exista atores, pessoas colocando elementos elementos dentro do seu ambiente que não fazem parte, que não foram homologados, né? Que não são autorizados, isso mitiga muito desses problemas, né? Como o próprio Fernando comentou, se você tem visibilidade, se as pessoas internas têm visibilidade do risco de um novo elemento, de um elemento que não foi homologado, de um elemento que não é testado, e de o risco que aquilo traz para dentro da empresa, para o business, para o negócio, você também precisa contar com o bom senso e contar com as pessoas. Ferramentas existem muitas, né? E aí, quanto mais profundo você quiser descer em tanto identificação de elementos, segmentação de rede, os NACs da vida aí, né? Que são os controles. Hoje você tem todos os elementos trabalhando aí em camada 7, ou seja, você pode bloquear qualquer tipo de aplicação, ferramenta que passe por uma porta ou que utilize um protocolo ali, um padrão que não é autorizado, que não é conhecido e tal. Então, existem ferramentas para bloquear e para mitigar isso. No entanto, internamente é importante que todos façam parte desse controle e não fique somente para as ferramentas de TI, de segurança e as equipes, né? Eu acho que isso é bem importante, esse compartilhamento compartilhar a responsabilidade de segurança e riscos e tal, e dar visibilidade do porquê isso é importante, do para quê, que aí pega o gancho ali do Fernando, totalmente necessário para essas novidades e para essas evoluções tecnológicas que vão acontecer nos próximos anos aí. Com certeza. Obrigada, Rodrigo. Pierre, rapidinho, também queria ouvir você, depois o seu link também. Oi, Pierre, não estou te ouvindo. Oi? Não estou te ouvindo. Vamos ver. Vou passar então, Pierre, para o seu link, ver se você consegue reconectar aí o seu microfone, tá? E aí a gente já volta com você, que eu também preciso encerrar aqui. Seu Lin, esse ponto também, né, é super importante. O que você pode destacar aqui para a gente? Não, então, de novo, né, o que o Rodrigo estava falando, né, e eu compactuo disso, né. Por exemplo, as pessoas têm que tomar cuidado para colocar um dispositivo na rede, mas no final do dia, todo mundo vai fazer o que pode para fazer o trabalho dela, entendeu? E muitas vezes tem de má vontade, não é o cara não quer atrapalhar nada, ele quer fazer o trabalho dele. E as pessoas e os times de tecnologia monitorar, por exemplo, uma planta, eu não faço ideia do tamanho da VEG, mas deve ter muita coisa lá dentro. Isso não deve ser. Não, então, e sem as ferramentas corretas, você tomar as atitudes corretas, né, porque você não sabe o que está acontecendo, volta no que o Fernando Bruno falou. Todo mundo sabe o que fazer, mas o ponto é,
até quando você vai ficar tranquilo por não saber o que você não sabe? Entendeu? Porque na hora que tem a visibilidade, o controle é fácil. O difícil é você saber que aquilo está acontecendo. Com certeza. E para encerrar aqui, um comentário do Itamar, que ele falou que sobre a terceirização de TI e achou perfeito. Acho que foi você, né, Soli, que comentou. Ao atender um incidente, a primeira pergunta feita é: qual é o SLA? Qual é o SLA? Exatamente. Exato. É a primeira coisa. Ele falou assim que gostou muito desse comentário e vai levar lá para a empresa dele. Bom, Você me gente, escuta, acho Léa? que é isso. Oi? Agora sim. Escuta? Posso só Escuta, claro, por favor, rapidinho? seu comentário final, rapidinho, Nesse agora sim. contexto do multiverso, gente, a gente falou, tocou um pouquinho nesse assunto num outro painel anterior. Eu não sei o tamanho das equipes de segurança que os colegas aí têm, mas a nossa aqui ela é bem enxuta, muito enxuta. E o parque é grande, seu Lin, e o parque é muito grande. Imagina. Não tem como ser diferente. Não tem. E esperar que uma equipe, mesmo que seja uma equipe maior, né, esperar que ela seja especialista em todas as áreas é muito difícil. É muito difícil eu ter um especialista em banco de dados, em segurança de banco de dados, em segurança de infraestrutura, em segurança de desenvolvimento, em segurança de IoT, protocolos. É impossível isso, né? O que a gente tem que fazer nesse multiverso? A gente tem que fazer com que o multiverso também seja seguro. As pessoas que estão lá na ponta, desenvolvendo, trabalhando, a pessoa de vendas, a pessoa do marketing, as pessoas têm que pensar a segurança. E do nosso lado, pessoas profissionais que tratam dessa disciplina, né? Nós temos que pensar um pouquinho também fora da caixa da TI. Senão a gente faz segurança de TI e não faz segurança de informação, né? Tem que explodir um pouquinho isso, né? Senão a gente fica só escovando o bit, e nem toda a segurança é feita dessa maneira. Boa parte dela é, mas nem toda é, né? Muito obrigado, Léa, pelo espaço. Obrigada. Que bom que você conseguiu conectar o seu microfone também para dar esse recadinho aqui final no nosso painel. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. O Rodrigo, né, já está se desconectando, que ele vai entrar em uma outra reunião. Mas obrigada, Rodrigo Jorge, obrigado, Fernando Bruno, obrigado, Pierre, Fran, Seolim. Até uma próxima, e todos da plateia também fiquem conosco. Obrigado pelas perguntas, e a gente vai continuar aqui. Obrigada, um abraço. Obrigada, e eu vou passar Léa. agora a palavra para o Ângelo. Até Obrigado. mais. Obrigada, Tchau. Léa. Parabéns pela Nossa. condução do painel. Obrigada. Obrigado. Obrigada, minha linda. Um abraço.